Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Lorena Vidal. Um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada pelo convite, estou super feliz de participar. Que bom. E eu tenho certeza que vai ser um podcast muito interessante. A gente vai falar sobre envelhecimento, longevidade, tudo que as pessoas estão buscando hoje em dia, não é mesmo? Olha, eu falo sempre que assim, a busca pelo um bom envelhecimento, né? Graças a Deus chegou à tona das pessoas, né? Elas estão querendo chegar bem aos seus 80, 90 anos e procurando quais os caminhos, né? Para chegar com autonomia, com independência, né? Na sua idade mais longeva, né? E esse caminho ele começa a ser construído aos seus 30, 40 anos ou até menos. Perfeito. E não basta chegar, tem que chegar lá com qualidade. Eu sempre falo assim, você chegar aos 80, né? Você provavelmente vai chegar, né? Mas como você quer chegar, né? Quer chegar com autonomia, andando, viajando, não precisando de ajuda de ninguém para levantar da cadeira, da cama, né? Para ir ao banheiro, para fazer as suas coisas, né? Ou quer chegar lá, dependendo de alguém, dependendo de um filho para te alimentar, para levantar da cadeira, da cama, ficar se segurando, a perna tremendo, né? Você pode chegar, mas como você quer chegar, né? Exato. E para isso, o caminho ele precisa ser construído com antecedência. Né? Não dá para se construir isso, cheguei aí aos 60, eu posso chegar aos 80 bem sem ter feito nada? Claro que pode. Nunca é tarde demais. Cheguei aos 80, doutora, não estou muito bem, eu consigo melhorar? Com toda certeza consegue. Sempre é tempo, né? Mas quanto antes a gente pensar nisso, melhor eu construo o meu envelhecimento. Dá para recalcular a rota, mas também não dá para fazer milagre, né? Não. E pensando, doutora, nos pilares, quais são os seus pilares para você, que você trabalha no seu consultório, para que as pessoas chegam com uma certa idade ali, com 50, 60, 70, 80, 90, quem sabe 100, até mais de 100 anos, de uma maneira saudável? Assim, os pilares do nosso dia a dia, né? E o que a gente precisa pensar não é só na saúde física, né? A gente precisa pensar na saúde emocional, né? Quanto a gente vê falar de burnout, todo mundo trabalha demais e ninguém pensa, né, na seriedade que é tratar a saúde mental, né? Com certeza. A gente pensar no gerenciamento do estresse, né? A saúde física, né? Então, a alimentação, o exercício físico, a qualidade do sono, as boas relações, que muitas vezes a gente só se preocupa com o corpo, mas como que você está construindo a sua rede social? Você vai envelhecer sozinho? Você casou, teve filhos ou não, mas você construiu uma rede de amigos, né, de pessoas que você pode contar, isso é extremamente importante. Com certeza. Tá? Então, assim, eu acho que é uma base que a gente precisa ter, né? Não só de corpo, mas de mente e de redes sociais e também de espiritualidade, né? Ninguém está falando exatamente de religião, mas você ter algo espiritual, né? Que você acredite, né? E que existem estudos mostrando, né? Que quem tem uma espiritualidade já bem definida, que acredita em algo, isso ajuda, sim, num bom envelhecer. Que legal. E pensando, doutora, na parte do sono, poucas pessoas falam sobre a importância de fato que o sono tem, tanto para a pessoa mais jovem ali, que quer, por exemplo, passar numa faculdade, precisa estudar, estar bem, né, para estudar, quanto trabalhar, e também ali para a pessoa ali mais, na parte mais avançada da vida, também ter qualidade para conseguir ter um dia mais tranquilo. Fala um pouquinho sobre o sono. Ele é muito negligenciado. Muito, tá? né? As pessoas acham, não, dormir 2, 3 horas, né, de sono, isso não tem importância. Sabidamente, né, a gente tem conhecimento o quanto o sono ele impacta na memória, no aprendizado, né, e também na prevenção de demências. Opa, eu não estou dormindo bem, aumenta o risco de demência? Sim. Olha. Por quê? A gente tem um sistema no nosso cérebro chamado sistema linfático. É aquele sistema linfático, né, que retira as impurezas do nosso corpo, mas dentro do nosso cérebro. Ele funciona bem durante o nosso sono. Então, se eu não tenho uma qualidade de sono boa, esse sistema ele não funciona adequadamente. Aqueles restos de metabolismo do nosso cérebro, eles não são bem retirados dali e começam a ser impregnados no nosso cérebro, né? Então, a proteína tal,
proteína beta-amiloide, que são muito associadas à demência, principalmente a demência de Alzheimer, né? Elas ficam ali. E elas começam a ser dia após dia. Não é uma noite de sono só. Ai, nossa, eu não dormi bem hoje, eu vou ter demência. Não, não é. São coisas crônicas. Em relação ao aprendizado, muitas pessoas chegam para mim no consultório. Ai, doutor, olha, tudo que eu leio eu não aprendo, eu não tô... Como que está seu sono? Porque você estudar durante o dia e não dormir bem à noite, a consolidação do aprendizado, ela vem no sono. Né? Eu falo que assim, na época da faculdade de medicina, a gente fazia simplesmente tudo errado, né? Virava à noite estudando e ia fazer a prova no outro dia, né? Então, assim, a gente não consolida esse aprendizado, tá? E a gente sabe que a qualidade do sono não é só deitar para dormir. Ah, deitei para dormir, dormi a noite inteira. Como foi essa qualidade? Está roncando? A gente tem aí um diagnóstico que é a apneia do sono, né? Sim. Você acordar, se você acordou descansado, não, eu tô com sonolência diurna, eu acordo várias vezes na madrugada para ir ao banheiro, né? Em relação mesmo à apneia, né? Muitos não sabem que tem o diagnóstico e vêm pra gente. Ah, eu acordo bem, mas olha, vou falar. Fico cansado o dia inteiro. Onde eu encosto, eu tô roncando, eu tô dormindo. Isso é um sinal de alerta da apneia do sono. Certo. E ela necessita ser tratada. É uma doença crônica que necessita ser tratada como uma diabetes, como uma hipertensão. E ela, sim, se não tratada, também aumenta risco cardiovascular, de infarto, de AVC e de demência também. Certo. E agora que a gente falou todos os problemas, né, que pode acarretar esse sono, né, esse sono ruim, como que você indicaria ali para a pessoa ter uma rotina de higienização do sono? Excelente essa pergunta, né? Que é a tal higiene do sono. Todo mundo quer um remedinho para dormir, né? Ai, doutor, o que eu posso tomar para dormir? Como está a sua rotina do sono? O que você faz? Chega em casa, janta, liga a televisão. Ah, não vai assistir nada na televisão? Pega o celular, fica com a tela do celular na frente, desliga e vai dormir. A gente sabe que existe um hormônio extremamente importante para manter a qualidade do nosso sono, que é a melatonina. Sim. Ela é produzida quando as luzes se abaixam. Lá antigamente, dos nossos avós, bisavós, que moravam na roça, não tinha tanta energia, como é que era a rotina de sono? O sol se punha, todo mundo ia dormir, né? A hora que o sol levantava, todo mundo acordava. E é isso que é o nosso fisiológico. Hoje a gente é exposto à luz às 10, 11, meia-noite, tá? Então a higiene do sono é essa. Desligar telas pelo menos 1 hora antes do horário de dormir, né? Eu costumo dormir 10 horas, no máximo 9 horas da noite. Deixa o celular para lá, desliga a televisão. Faça uma rotina que você goste, né? Uma vela aromática, né? Uma música tranquila, uma música calma, uma leitura leve, né? Um livro leve e tal. Ah, mas e a luz? Luz amarela, tem aquelas luzinhas pontuais e tudo só para ficar no livro, para te relaxar, para desacelerar a mente. A gente deita para dormir e parece que vem todos os problemas naquele momento. Sim. A cabeça não para. E se a gente não desacelera a mente, a gente também não tem uma boa noite de sono. Então, o mais importante são telas. Isso aí é o nosso inimigo hoje da qualidade do sono. Não adianta a medicação se eu não tenho uma boa higiene do sono, para eu ter uma qualidade de sono, uma boa produção de melatonina e eu ter um sono adequado e descansar realmente meu cérebro. Perfeito. A parte do sono, acredito que o pessoal de casa já entendeu. Agora vamos para uma parte também que é muito importante, a parte da alimentação. Você falou bastante que as proteínas ajudam bastante a pessoa a envelhecer bem, a ter mais músculos, né? E, de fato, isso acaba ajudando para que a pessoa possa, com 80 anos, pegar o netinho no colo, poder fazer uma caminhada, não precisar de ninguém. O quão importante é a parte da alimentação para essas pessoas que querem envelhecer bem? Proteína. Essa o ingrediente, vamos dizer assim, né? O nosso nutriente principal no envelhecimento, né? Vou puxar um pouquinho sobre a nossa curva de envelhecimento, né? A gente está no auge, né, da nossa saúde aos 30, 35 anos. Nosso pico de massa óssea, nosso pico de massa muscular. O envelhecimento, ele não começa aos 60. Ele começa aos 30, 35 anos, ó, como a gente brinca, é só ladeira abaixo. Agora sim, eu vou frear isso, né? Ele pode ser
rápido ou como pode ser lento, né? A proteína ela é extremamente importante, porque ela que forma os músculos. E normalmente na nossa alimentação é mais carboidrato, é o pão com manteiga de manhã, um copo de leite, um copo com café e sai correndo, a gente não tem a proteína no café. Às vezes é um pedaço de carne no almoço, o jantar às vezes é um lanche, né? Então, assim, a gente precisa da proteína, ela é extremamente importante. Ai, doutora, mas sempre tem que tomar whey? Não, não é sempre. Hoje, a gente tem essas facilidades, né, de ter um whey protein, tudo pra gente bater a meta de proteína. Se eu quero manter a minha massa muscular, o ideal é que eu consuma em torno de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia de proteína, né? Gente, isso pensar na alimentação como um todo. Se eu estou fazendo exercício físico para construir uma massa muscular, é alto, né? Então, ele vem pra gente colocar ali. Mas que tal colocar um ovo no café da manhã, melhorar um pouco a proteína no almoço, no jantar? Porque ela não vem só numa única refeição. Ela precisa ser nas 3 refeições. Em relação à alimentação, é alimentação saudável. Uma alimentação que eu sempre falo é descascar mais e desembalar menos. Perfeito. Tá? A gente comer mais coisas naturais. Frutas, legumes, verduras, né? Se hidratar bem. A gente negligencia a água, precisa se hidratar bem. Em relação à alimentação, hoje, em relação ao tipo de alimentação, né? A gente tem várias dietas, jejum intermitente, dieta isso, dieta aquilo. Hoje a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma das mais consolidadas, né? Para um bom envelhecimento, ela é o quê? A base de frutas, verduras, legumes, lácteos, carnes, oleaginosas e azeites, né? Legal. Em nenhum momento se fala em açúcar, nenhum momento lá no topinho da pirâmide, aqui assim, ó, que se pode ter isso, mas o que a gente mais consome são os enlatados, são os industrializados, né? E o leite? A polêmica do coitado do leite, né? Chegou a vez dele, né? Antes era o ovo, Sim. né? Nossa, meu Deus, não pode comer ovo. Aí chegou a vez do coitado do leite. O leite é um excelente alimento, que infelizmente hoje caiu aí na falácia de dizer que é inflamatório. Ele não é inflamatório. É uma excelente fonte de proteína, uma excelente fonte de cálcio. A gente vai perdendo o cálcio dos ossos ao longo do nosso envelhecimento. É uma das melhores fontes de cálcio que eu tenho, leite, queijos e iogurtes, para eu não ter osteoporose lá no final. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a base da alimentação é isso. Descascar mais, desembalar menos. Perfeito. E agora na parte de ingerir. A gente falou da água, que é muito importante, a pessoa está sempre se hidratando ali durante o dia. Mas bebida alcoólica, o quão atrapalha para a pessoa envelhecer de uma maneira saudável? Existe uma dose que é aceitável, doutora? Não, não existe dose segura. Ai, nossa, falavam que todo dia tomar uma taça de vinho faz bem, tá? A gente sabe hoje por estudos, né, que não existe dose segura de álcool, tá? Mas assim, eu vou colocar um exemplo de um paciente meu, né? Ele já até faleceu. Ele tinha 95 anos quando eu comecei a acompanhá-lo. Ele é um italiano, era, né, um italiano, já morando no Brasil. A rotina dele todos os dias era tomar um cálicezinho de vinho antes do almoço. Como que eu vou chegar para esse idoso de 96 anos que fez isso a vida inteira e falar, não, o senhor não vai tomar seu vinho mais? Era a rotina dele com a esposa, todos os dias, né? Então, assim, poxa, eu não vou indicar para ninguém beber todos os dias, entendeu? Mas se é algo que goste socialmente, com os amigos e tudo bem, mas em doses pequenas. Não, nossa, saí no final de semana e tomei todas, né? Como o pessoal faz. Isso é extremamente ruim. Mas não existe dose segura, tá? A ingesta de álcool diária, ela pode atrapalhar o próprio envelhecimento, né? O risco de causar doenças hepáticas, né? Como a cirrose hepática, né? Pelo álcool, né? Doenças cardiovasculares, piorar a insuficiência cardíaca, enfim. Mas não existe dose segura. Essa aqui, tomar um vinho todos os dias faz bem para o coração. Isso a gente já tem estudos mostrando que realmente não tem benefício. Poxa, é uma rotina que já tem ao longo da vida, né? Com a sua esposa e tudo. Às vezes é difícil desconstruir, porque
Quando eu falo em cuidar de alguém no seu envelhecimento, a mudar estilo de vida, eu não estou lá para fazer ela mudar uma cultura que ela tem. Entendeu? Então, eu tenho que olhar aquilo todos os dias. Como eu vou chegar nesse senhor de 96 anos que estava com insuficiência cardíaca, já com marca-passo, mas falar assim, não, olha o seu coração, você não vai tomar seu vinho. Gente, era o prazer que ele tinha na vida. Sim. Entendeu? Então, assim, mas não. Não é indicado nem para um bom envelhecimento tomar todos os dias. Perfeito. E esse é um diferencial absurdo, né, doutora? De fato, entender qual ambiente essa pessoa está inserida e se cabe ou não fazer algumas mudanças e como você vai falar para a pessoa fazer essas mudanças. E é exatamente isso, assim. Eu não estou aqui para determinar que você tem que falar, olha, você tem que parar de tomar seu vinho todos os dias, você tem que ir para a musculação todos os dias, vai parar de comer isso, assim, assim, aquilo. Como é a sua rotina? É entender a rotina de cada um. Eu tenho a minha, você tem a sua, o fulano tem a outra. Não tem como eu simplesmente determinar, falar assim, ó, tó essa folha, segue aqui e tchau. Né? Não é isso. A construção como geriatra, né? Justamente isso, porque eu sou aquela médica que cuida do envelhecimento, eu não sou a médica do idoso. Eu cuido de quem quer envelhecer bem e quem quer cuidar do seu envelhecer independente da fase da vida. Eu estou ali para construir de acordo com a sua rotina. Tá? Então, assim, olha, doutora, eu não vou abrir mão, né, de comer o meu chocolate todos os dias. Tudo bem. Então, assim, se você ama o seu pedacinho de chocolate depois do almoço com café, por exemplo, a gente vai construir toda a sua rotina alimentar, todo o restante do cuidado para você manter isso. Entendeu? Sim. Então, assim, é você olhar para a pessoa como um todo. Eu não estou ali vendo uma bateria de exames. Eu estou vendo a rotina, eu estou vendo a cultura, o que faz sentido para ela, o que ela gosta e o porquê que ela está procurando aquilo. Porque assim, o porquê é isso, né? Levantar com os netinhos, doutora, eu quero chegar no casamento da minha filha. Eu quero ver minha filha. Assim, minha filha hoje tem 10 anos de idade, eu quero entrar com a minha filha na igreja. Como que a gente vai construir? Porque a partir do momento que a pessoa tem o seu porquê de fazer aquilo, é muito mais fácil a gente construir todo o seu envelhecer, né? Se eu não tenho porquê, falo, olha, para mim tá tudo certo, eu vou continuar sentada no sofá, tomando a minha cerveja todos os dias, abrindo um monte de pacote que para minha vida tá ok desse jeito, tudo bem. Então, o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida, né? Dentre tudo isso. Perfeito. E doutora, de onde veio essa paixão que você tem de tanto cuidar, né, do envelhecimento das pessoas? Mas eu sei que você trabalha com muitas mulheres acima de 40, 45 anos, que tem essa mudança hormonal na vida delas. Como que você faz? De onde que veio, né, essa vontade? E como que é o tratamento com elas? Olha, eu falo que assim, isso veio por mim mesma. Eu sou essa mulher de 40 anos. Sou médica, casada, tenho filhos, gerencio um consultório, né? Todo o trabalho, né? E eu nunca me contentei com aquela frase. Ah, tudo bem, é da idade. É normal se sentir cansada, né? Gente, não é normal. Existem coisas que são comuns na nossa rotina, mas não é normal se sentir cansado o tempo todo, se sentir sobrecarregada, de alguém abrir os exames, tá tudo bem aqui, é normal, é da sua rotina. Gente, quando é que foi normal você se sentir exausto, cansado o tempo todo? Tá? E é um público que ele vem se preocupando mais em cuidar de si, né? E por ser geriatra, eu não estou ali para ver aquele bloco de exames só do coração, só do pulmão, só ginecológico. A minha consulta, eu pergunto de espiritualidade, eu pergunto de alimentação, de atividade física, de sintomas, né? De gastrointestinais, de coração, pulmão, enfim. De toda a rotina que a pessoa tem, né? Então, era justamente a ideia de cuidar melhor dessa mulher, de gerenciar esse todo dela. Não que ela não vá passar no ginecologista mais, ou no cardiologista, que queira, né? Mas é justamente eu conseguir olhar ela como um todo. E eu percebi quantas mulheres a gente carrega tanta coisa, né? O ser mãe, o ser esposa, gerenciar um lar, a vida profissional, né? E quem cuida de você? Você está cuidando de si? Então, eu passei a olhar para elas porque eu me senti subtratada. De ninguém perguntar, e como que está realmente toda a sua saúde? Não só de exames,
né? Mas esse gerenciamento todo. E quando a mulher chega para mim com 40, 45 anos, querendo gerenciar isso, eu sei que eu vou poder deixar ela nos seus 50, 60, 70 anos muito melhor. Porque imagina eu deixar essa mulher com 40, 45 anos, ganhando peso, estressada, dormindo mal, com os exames todos alterados, né? Às vezes falta de vitaminas e tudo, que todo mundo, não precisa pedir, enfim, é paciente jovem, e às vezes a gente vê baixas de vitaminas importantes, né? Eu consegui gerenciar tudo isso para que ela fique bem no dia a dia, no hoje, né? Eu não estou pensando só no futuro. Eu quero que semana que vem ela me mande uma mensagem, doutora, só essa melhora na rotina do meu sono eu já passei a dormir melhor. Poxa, já é um ponto a mais. Então, é cada etapa de construção para ela viver o hoje melhor e ela ser melhor, estar sempre melhor na sua melhor versão lá na frente. Perfeito. E pensando mais, entrando mais a fundo na parte hormonal, como que você lida ali com essas mudanças que, por exemplo, ela pode entrar na menopausa, né? Como é que você faz para ela conseguir ter essa disposição que às vezes ela não tem, mas ela quer ter? A questão da terapia de reposição hormonal, assim, né? A gente brinca que ainda é o nosso... Tem várias crenças em relação a isso. Hoje, a terapia de reposição hormonal, ela não é a mesma de 20 anos atrás, tá? Os hormônios são muito melhores. Eu deixar essa mulher que está ali no climatério, né? Que a gente fala que é aquele período perimenopausa, antes dela entrar. Porque a menopausa é 1 ano, né? Que eu fico sem menstruar. Pronto, é aquela idade. Foi aos 60 anos, foi aos 50 e poucos e tudo. Mas naquele período que ela está com fogachos, que ela está com um sono ruim, né? A gente sabe da associação com depressão nas mulheres ali nesse período. Gente, porque assim, é uma queda hormonal muito importante, né? São muitos sintomas. É isso mesmo, é da idade, é da menopausa, fica assim. A possibilidade de intervir, imagina uma mulher com 46, 47 anos, já passando por essa fase, já menopausando, eu conseguir intervir com uma terapia de reposição hormonal. Existem sim as suas contraindicações, que tudo é muito bem avaliado em cada caso, mas que eu possa melhorar a qualidade de vida, o sono, esses sintomas de fogacho, diminuir o risco de depressão. E a gente sabe que essa queda hormonal, a massa óssea da mulher vai embora. Ela aumenta o risco muito grande de ter osteoporose lá na frente, né? A perda de massa muscular e até prevenção cardiovascular. A gente sabe que essa mulher, principalmente quando ela tem uma menopausa mais precoce, né, aumenta muito o risco dela ter infarto e AVC lá no futuro. Então, assim, eu consegui estabilizar isso até a idade que normalmente ela teria, ali por volta de 55, 50, 60 anos, né? Eu vou melhorar a qualidade de vida dela lá no futuro. Agora, e prevenir problemas lá no futuro, principalmente a osteoporose. Perfeito. Tá. Então, você não faz, por exemplo, essa terapia mais quando já está caindo. Faz antes para não ter esse problema ali de ter essa descendência. Existe aquela faixa, a gente vai acompanhando, né, com a parte laboratorial, né? Aquele momento que eu posso intervir, eu não preciso esperar chegar exatamente na menopausa. Sim. A gente saber a idade, tudo, existem as idades corretas, né? A faixa que eu posso intervir, né? A mulher chegar para mim, que ainda está com sintomas, mas já tem mais de 10 anos, 8, 10 anos, que já teve a menopausa, para lá que talvez já não é tão benefício a gente entrar com hormônio. Mas existem outras formas, né? Outras medicações, suplementações, né? Fitoterápicos, que a gente vê muito na nutrologia e que pode melhorar esses sintomas, mas não é normal. Eu não posso deixar essa mulher perder a sua qualidade de vida, porque é normal do climatério, da menopausa, ela se sentir isso. Imagina, a mulher de 50 anos, 55 anos hoje, que está passando por isso, ela está no auge da sua vida profissional muitas vezes, trabalhando e tudo, e eu vou deixar ela com tantos sintomas, simplesmente por negligenciar, nossa, eu tenho medo de fazer. Não, existem as indicações e as contraindicações e tudo é muito bem avaliado para quem a gente pode fazer a reposição hormonal. Mas sim, é um caminho, tá? E que a ciência mostra pra gente a segurança que a gente tem de fazer isso pela mulher e realmente melhorar a qualidade de vida dela.
Perfeito. E quando essas mulheres chegam no seu consultório pela primeira vez, quais são as dores que elas mais apontam para você? É de fato a disposição ou é algum problema em casa, por exemplo? O que você geralmente escuta delas? O cansaço. Cansaço? O cansaço. Fala, doutora, eu acho que eu durmo bem, eu tento me alimentar, mas assim, eu tô sempre exausta, né? E muitas a queixa do ganho de peso, né? E tudo. Eu tô fazendo certo, e aí? Eu não tô emagrecendo, o meu peso não melhora, né? Mas muito delas me relata esse cansaço, essa exaustão, né? E aí entra todos aqueles pilares. Muitas vezes o pilar do sono não tá legal, o do gerenciamento do estresse também não está. Ela tá fazendo ali uma atividade física, tenta 2, 3 vezes na semana, excelente, né? Tenta se alimentar bem, mas e o restante? Às vezes a vida com o esposo não tá bacana, ela queixa-se de alguma coisa da libido e tudo, mas é tudo falta de hormônio? Não, não é só falta de hormônio, entendeu? A gente sabe que todo o nosso relacionamento, né, ele vem também do externo, né? Se eu tô cansada, se eu tô exausta, se eu tô preocupada, se eu tô ansioso, depressivo, entendeu? A própria perda de peso, ela vem disso, né? Se eu não consigo gerenciar isso, todo o restante, um bom sono, o estresse e tudo, a gente sabe que tem impacto direto no peso, porque o cortisol tá lá na altura, não adianta a gente às vezes fazer um monte de coisa, melhora a alimentação, faço dieta restritiva e tudo, mas o estresse dela tá lá em cima. É por isso que eu falo, não é uma receita de bolo, que eu vou entregar uma folha para cada um. É cada um na sua realidade, para a gente ver, não, olha, eu preciso melhorar esse ponto, e não é tudo de uma vez. Né? Mas assim, a frase que eu mais escuto é isso, doutora, eu tô exausta e eu já não sei mais o que fazer. Perfeito. E a gente estava conversando um pouquinho no camarim e você contou uma frase que você fala bastante, né, para suas pacientes, e eu queria que você falasse aqui pra gente e explicasse o porquê dela. É sobre o envelhecimento, né? Muita gente é resistente a fazer o exercício físico, né? E eu falo todos os dias para os meus pacientes, né? Eu trabalho num ambulatório especializado de osteoporose, né? Então, assim, o exercício físico, ele é um pilar do tratamento, né? E eu sempre repito para os meus pacientes, quem não pega peso hoje, não vai puxar ferro hoje, vai carregar andador e bengala lá no futuro. Não tem como eu ter um bom envelhecimento sem massa muscular. Eu vou fazer uma analogia, né? Todo mundo fica muito preocupado com quanto que guarda de dinheiro na conta para o futuro, né? Eu preciso fazer a minha reserva, eu preciso juntar dinheiro, porque não dá para contar muito com a aposentadoria e tal, e começa a fazer investimentos e tal. Vamos fazer o seguinte, uma pessoa que chegou aos seus 80 anos com 5 milhões na conta, recebeu um golpe de Pix e perdeu 5 mil reais. Vai fazer muita diferença para ela? Não. A mesma pessoa chegou lá nos 80 anos com 50 mil na conta. Ela recebeu um golpe de Pix de 5 mil. Vai fazer bastante diferença para ela. Isso é a nossa poupança de cérebro e de músculo. Legal. O que seria essa poupança? A gente perde massa muscular. A gente perde tecido cerebral ao longo do a nossa reserva cognitiva ao longo dos nossos anos de vida. Quanto pior essa minha reserva lá na frente, mais rápido eu vou acabar perdendo em alguma eventualidade. Eu tenho 2 idosos que são internados por pneumonia, certo? Um, totalmente robusto, anda, dirige, faz tudo, faz exercício físico com uma boa reserva de massa muscular. Normalmente não passa mais do que 5 dias de internação, jogando alto, tá? O mesmo idoso, de 80 anos, frágil, que já andava de bengala, andador, vivia caindo, a internação normalmente é 10, 15 dias, 2, 3 tipos de antibiótico, entendeu? Essa reserva de massa muscular não é só para andar bem, é para que eu consiga ter reserva para viver as eventualidades, né? Sabe-se hoje que quanto melhor a minha massa muscular, melhor a minha capacidade, a minha capacidade de... como é que fala? Desculpa. De recuperar de tratamentos de câncer, de quimioterapia, um tratamento de uma pneumonia, por exemplo, tá? A reserva cognitiva, né? Todo mundo tem muito medo de demência.
né? É mais fácil falar assim, olha, infarta, vê se, tudo bem, mas falar que vai ficar com demência, meu Deus do céu, né? Eu tenho esse medo, doutora. E como que eu faço isso? Eu manter essa reserva cognitiva, com um sono adequado, me alimentando bem, né? Aprendendo coisas novas. Eu sempre falo que aquela rotina empobrecida que muitas vezes o paciente tem, né? A pessoa tem, acorda, liga a televisão, vai ver lá algum programa, faz o café da manhã, o almoço, né? Mexe no celular. O cérebro, ele se constrói, ele cria novas conexões com aprendizados novos. Né? Uhum. Então, eu preciso fazer essa reserva. E essa reserva, ela vem com isso e o controle das doenças crônicas. Tá? A demência do Alzheimer, né? A gente sabe que as demências em geral, que a gente tem a demência vascular, que ela é causada principalmente pela hipertensão, diabetes, o sedentarismo, o tabagismo mal controlados, né? Que lá no futuro vão causando, ao longo da vida, vão causando microlesões no cérebro e que a gente chega lá no futuro com essas microlesões e que se traduzem em demência lá. O Alzheimer também. E a gente sabe que cerca de 48% das demências poderiam ser evitáveis com mudança de estilo de vida. E todo mundo está preocupado com a genética. Meu pai e minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter? Não necessariamente. Né? Como que está seu estilo de vida hoje? Com o envelhecimento, o nosso cérebro, ele vai perdendo massa. Eu brinco com meus pacientes que a gente não ganha ruga só no rosto, ganha no cérebro também, tá? A demência não é normal da idade. Demência é uma doença. Demência senil. Gente, isso não existe. Demência é como hipertensão, uma diabetes e tem abordagens para prevenir, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem tratamentos tão eficazes, né? Ainda, né? Para a gente reverter totalmente, né? Mas para desacelerar a sua progressão. Mas elas podem ser preveníveis, tá? Então, assim, como que eu quero chegar lá? Como que eu quero trabalhar o meu cérebro? Né? Então, assim, isso precisa ser feito hoje. Né? É pensar hoje, nos seus 30, nos seus 40 anos. E aí era um ponto que eu queria entrar, que pequenos hábitos, pequenas mudanças ali no hábito da pessoa no dia a dia, pode ter, a longo prazo, uma mudança muito significativa. Dando um exemplo aqui, né, da demência aqui, né, da pessoa, 40%, se eu não me engano, que você falou? 48% a 50%. É evitável ali por mudanças ali no dia a dia. Então, de fato, as pessoas acabam subestimando, talvez ler um livro, talvez fazer uma caminhadinha ali, 10, 15 minutinhos. No longo prazo, isso faz total diferença. Completamente. Todo mundo quer chegar e uma receita para resolver a vida em 2 meses. Em 2 meses, né? Gente, se fosse tão fácil assim, a gente não estaria aqui conversando sobre, né? Se fosse não só eu, como centenas, dezenas de médicos, né? Falam sobre isso e todos os dias insistindo na mudança de estilo de vida. Porque não existe milagre. Mas como eu posso mudar a minha rotina, né? Com pequenas coisas para que eu possa envelhecer bem? O sono. Vamos desligar o celular antes, né? Mudar uma pequena coisa. Doutor, eu não consigo e tal. Vamos desligar o celular. Não gosto de ler. Tudo bem. Mas vamos tentar pelo menos deixar o celular ali meia horinha antes de você deitar para dormir. Já é uma coisa. Exercício físico. Existem diferenças entre a atividade física e o exercício físico. Atividade física é aquilo que a gente faz. A gente levanta, a gente anda, vai na padaria, né? De você cuidar das crianças, você fazer faxina, enfim. De você não estar só sentado no escritório, tá? Levanta no máximo para ir no banheiro, para tomar uma água e olhe lá. O exercício físico já é aquele exercício que ele é totalmente programado, que você faz com o instrutor, seja uma musculação, um pilates, né? Um crossfit, um jiu-jitsu, enfim, né? Que é o exercício físico. Doutora, eu não tenho tempo para fazer musculação e tudo. Começa com coisas pequenas no seu dia a dia. Passa o dia inteiro sentada? Então, pronto. Coloca a impressora distante. Não fica só aqui para pegar e assinar. Entendeu? Para você ter que levantar da cadeira algumas vezes. Faça pausas no seu trabalho. Olha, a cada 1 hora, coloca o seu celular para despertar, para levantar, dá uma volta, que seja dentro do seu escritório. Entendeu? Dá ali 3, 4 passos para você conseguir caminhar um pouquinho. Usa a escada ao invés do elevador. Poxa, mora no 3º andar.
e nunca usou, nem conhece a escada do prédio. Muitas Nunca viu, vezes, sabe nem se existe. Sabe nem se existe. Usa a escada, vai na padaria, entendeu? Vai a pé, poxa, 3, 4 quadras e tudo. Tudo a gente quer sair com o carro, a gente pede no iFood, a gente não quer conhecer, não quer nem cozinhar mais. Verdade. O pilar da alimentação é isso, tentar o mais saudável possível, fazer escolhas melhores. Não é tirar totalmente aquilo que te dê prazer, mas pequenas escolhas. Poxa, eu vou ter que comer o pudim todos os dias? Que tal eu trocar esse pudim por um pedacinho de um chocolate de 70% cacau, entendeu? Colocar mais salada no prato. E é o que eu falo, o desembalar menos, né? Pegar coisas mais naturais. Assim, a gente hoje, graças a Deus, a gente tem... eu não tenho tempo de cozinhar. A gente, uma infinidade que a gente tem de opções de marmitas fits, né? Sim. Que entrega em casa, entendeu? Então, eu não quero cozinhar, eu não tenho tempo... Poxa, então organiza a alimentação para levar para o trabalho. Faz a marmita, faz a lancheira, entendeu? De ter um iogurte, ter uma fruta ali. Então, são pequenas coisas, não precisa ir na nutricionista. Obviamente que é extremamente importante quando você quer cuidar muito bem da sua alimentação, você ter um nutricionista para te acompanhar e tudo. Mas são pequenas coisas que você faz, ao invés de ser pegar o sanduíche na hora do almoço, faça uma escolha mais saudável. Exato. E as pessoas acabam esquecendo que, vou dar o exemplo que você falou, o pudim para um chocolate. Com o passar do tempo, a pessoa vai começando a se exercitar mais, a trocar os hábitos alimentares, que o pudim ela vai achar muito doce. O chocolate não tem mais vontade e, consequentemente, ela já vai estar com esse novo mindset, vamos dizer assim. E muda. Assim, é uma analogia, né, que assim, a ciência não explica exatamente, né, que o açúcar, ele tem um efeito como a cocaína no cérebro, tá? Sim. Pelo prazer, né? Não, mas eu nunca vi ninguém roubando para comprar doce. Não, né? Mas a sensação de prazer, entendeu? E tem pessoas que se não comer um doce todos os dias, entendeu? Vai ficando, meu Deus, né? Entra naquela sensação de dependência, de precisar do doce. E justamente isso, né? Quando a gente começa a tirar o doce, uma pequena mudança. Tire o açúcar do café. Eu falo assim que para mim é uma afronta ao café você colocar açúcar adoçante, né? Tira o açúcar do café. Nossa, é muito amargo. Passa ali uma semana, você vai começar a sentir o sabor da comida. Começa a diminuir o açúcar do suco, que você começa a sentir o sabor do próprio alimento. E você vai desacostumando com coisas doces demais. Então, é exatamente isso. O pudim já vai ficar doce demais. Às vezes, aquele chocolate já não faz tanto sentido. E outra, quando eu começo a mudar o meu estilo de vida e eu começo a ter algum resultado, isso te dá mais vontade de continuar. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é um processo. Eu coloco muito assim, eu trabalho com emagrecimento e tudo, né? Eu coloco para os meus pacientes que é um processo. A gente não vai resolver isso hoje. A gente existe, graças a Deus, a gente tem muitas medicações hoje, né? Para o tratamento da obesidade, muitas delas ajudam nessa compulsão por doces e tudo, né? Mas para te dar uma ajuda. Não adianta querer as canetas milagrosas de emagrecimento se você não fizer todo o restante. Perfeito. Né? Nada é milagre. Bariátrica. Quantas pessoas que fizeram bariátricas que voltaram a engordar depois? Mas é porque não mudaram aqui. Não mudaram o estilo de vida. O estômago reduz por um tempo. Mas se você continua colocando alimentos e coloca mais, ele vai distendendo e vai voltar a engordar até a pesos, às vezes, maiores do que anteriormente. Perfeito, doutora. E eu queria que você contasse um caso para servir de inspiração para o pessoal de casa, a se cuidar mais, a de fato envelhecer melhor, que você já teve no seu consultório. Um caso marcante. Olha, não vou falar de um paciente jovem, tá? Eu vou falar de uma paciente que eu estou acompanhando há cerca de 2 anos. Ela tem 82 anos, né? Eu falo que ela, para mim, assim, é um dos... Aquele sinal que eu falo assim, eu estou no caminho certo. É aquele trabalho de formiguinha, do mesmo jeito que eu faço com um paciente mais jovem, né? Com mais idoso. Ela chegou para mim, totalmente resistente às terapias, né? Não queria fazer cirurgia de catarata. Tinha tido um infarto há anos atrás. Não quis fazer cateterismo de forma alguma. Assim, já estava tinha uma artrite reumatoide com a mesma fórmula que ela mandava manipular há mais de 10 anos, assim. E ficava por isso mesmo. E a gente foi construindo, né, ali as pequenas coisas, né? Não queria fazer exercício físico e tal. A filha
acatou as minhas orientações e nós começamos esse plano com ela. Uhum. Fisioterapia, 5 vezes por semana, tá? Ela já comecei a tirar as medicações, aquela polifarmácia do idoso, chegou, acho que eu estava com 12 medicações, eu fui conseguindo limpar algumas. Ela passou por um processo de internação, né, por uma pneumonia e tal. Na penúltima consulta que eu tive com ela, eu assustei quando ela levantou da cadeira lá da recepção do consultório. A filha ajudando ela a levantar, eu falei, opa, o que foi que aconteceu, né? Ela tinha perdido em cerca de 4 centímetros de diâmetro, que a gente faz a circunferência de panturrilha, né? Uhum. Que é uma medida de sarcopenia que a gente faz no idoso. Fragilizada, andando muito menos, né? Eu falei, olha, assim não vai ficar. Doutora, é desse jeito. Eu falei, não é. Melhorei suplementação. Entrei com a whey, entrei com creatina para ela, melhorei a alimentação, fisioterapia 6 vezes por semana. Ela voltou dali 3 meses, né? Tinha resolvido fazer a catarata de um olho. Que legal. Já estava andando melhor, enxergando um pouco melhor. E aí, quando ela voltou, a gente otimizou mais algumas coisas e tudo, né? Ela já voltou andando sozinha, tinha recuperado os 3 centímetros, né? Andando super bem, já programada a segunda cirurgia de catarata, né? E a filha me perguntou se ela poderia viajar para a Bahia sozinha, para ver a família. Uma idosa que não saía de casa nem para ir na padaria, né? Que diferente. A filha me falou uma frase que me emocionou muito, né? Ela, assim, em tudo isso que ela viveu, que ela se viu fragilizando e achando que a vida não tinha mais jeito, ela falou para a filha, falou assim, eu voltei a viver. Eu estava morrendo em vida. Que bonito. Aquilo, eu falei assim, ela tem 83 anos. Doutora, eu tenho 40, 50, eu acho que não tem mais jeito. Ela com 83 anos, eu consegui mudar a sua história. Uhum. Eu quero que ela viva até os 90. Aquela mulher que mal saía de casa, me perguntar se pode pegar um avião para ir ver a família na Bahia, que ela achava que não poderia fazer isso mais, meu trabalho está feito. Com certeza. E deixa uma mensagem final, então, depois dessa história completamente inspiradora. O envelhecimento é uma construção. Como que você quer envelhecer? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Uhum. Todos os dias. Como você quer envelhecer? E quais são os meios que você, na sua realidade, pode fazer para buscar isso? Né? Sem ideias mirabolantes, né? Sem coisas que não cabem na sua vida. Mas acrescente mais vida nos seus dias. Que legal. E é o que a gente precisa. Um bom envelhecimento é eu ter vida nos meus dias e não simplesmente sobreviver. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado do episódio. Foi muito legal. Fico muito feliz com o convite. Falar um pouco sobre a minha especialidade, né? Que todo mundo, nossa, geriatra, falando de envelhecimento saudável e tudo. Mas é justamente isso. A minha especialidade, o geriatra, cuida do envelhecimento, do envelhecer, do processo do envelhecer. Então, é esse olhar que eu tenho para o 40, para o 50, para os 60, 70 anos, 80, 90, cada um na sua particularidade. E a gente conseguir construir, mostrar aqui para vocês, né, que está assistindo, em cada fase dessa vida, né, mudar a trajetória da sua história, né, é o que faz sentido na minha profissão. Né? E é bacana de estar aqui mostrando tudo isso para vocês, né? Espero que tenham gostado, né? De algumas dicas e tudo, né? E pensem no seu bom envelhecer. Eu quero que todo mundo chegue nos 80, 90, andando, viajando, né? E por aí, fazendo aquilo que gosta. Perfeito. E quais são suas redes sociais para o pessoal te seguir, te acompanhar, né? E possivelmente passar com você? Bom, eu tenho o Instagram, né? O doutoralorenavidal.geriatra, né? Tenho o meu site, doutoralorenavidal.com.br também. Então, no Instagram eu falo bastante sobre envelhecimento, né? Sobre bastante dicas, né? Para esse público mais jovem, bem como para o público mais frágil, né? Um filho, né? Que está vendo o seu pai fragilizar. Nossa, isso é normal da idade?
Não é. E temos muita coisas para fazer por eles, né? Então, eu tô lá no meu Instagram. Então, se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Perfeito. O link vai estar na descrição também. Foi um prazer, doutora. A gente se vê em próximos episódios, talvez? Quem sabe? Ficarei muito feliz de participar novamente. Show. Perfeito. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu espero vocês num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.